Nem sempre a montagem teatral é a principal atividade nossa. Às vezes a principal atividade é um ciclo de debates, né? Como o Odisseia do Teatro Brasileiro, como Agora Livre, dramaturgias, como vários outros ciclos, né, que a gente tem feito e que tem resultado publicações interessantes, que tem resultado debates muito interessantes, que eu acho que de alguma forma contribuem aí para a construção de um pensamento teatral. A área de formação que trabalha com temas voltados para a investigação teatral mais propriamente dita e para essa relação do ser humano com a metrópole do século XXI, que é um pouco o tema geral que a gente investiga. De uma certa maneira, a gente é de uma geração que viu os teatros muito com pouco público, né? Nessa época, a gente ia ver teatro, a gente encontrava as mesmas pessoas. Era uma época também de muito meta-teatro, né? Tinha muita pesquisa voltada para o próprio teatro e de linguagens. Eu acho que teve, sim, um movimento, cadê o público? Para quem que a gente está falando? Com quem a gente está falando? Interessa o que a gente está falando? Então, eu acho que intuitivamente, não foi pensado, mas intuitivamente a gente trouxe esse público para dentro da cena para voltar um pouco à ideia de ágora, sabe? De arena de discussão, e aí vamos conversar junto, já que o palco italiano, acho que em algum momento distanciou muito as pesquisas teatrais do público, né? Então acho que intuitivamente também a gente puxou de novo esse público para dentro. Nós trabalhamos na Associação Comunitária Monte Azul cerca de 16 anos com um trabalho cultural, vinculado ao trabalho social, que é de fundamental importância para a região, e ainda é. Nós descobrimos que fazer teatro é fundamental como trabalho social. E o trabalho de teatro não é social, ele também desenvolve o ser humano por aquilo que deve ser o mais importante, que é a forma de pensar, a forma de atuar, de reconhecer e se reconhecer no mundo. Essa decisão foi a criação da Paideia. Disse e vou dizer, liberdade é só o trabalho que dá. E o trabalho só é livre quando se é dono dele, fazendo ele para nós. A Companhia Pessoal do Faroeste, ela se organizou, a primeira formação dela foi a partir de um trabalho em cima da música do Renato Russo, portanto, teve esse primeiro encontro do rock com o teatro, até porque era um elenco muito jovem na época, a média dos atores era de 19 anos. Então, o Renato Russo, principalmente naquela música, no Faroeste Caboclo, ele traz essa questão da juventude e posta nessa exclusão. São jovens que são excluídos ou por questões sociais ou por dependências de drogas, enfim, essa questão a música discutia. Então a gente achou que seria muito bacana falar disso e sem querer, sem ser o objetivo de trazer a questão social e política e sexual desses jovens, era um depoimento da nossa própria geração. E isso acabou definindo a companhia nesse interesse, esse foco em discutir questões sociopolíticas do Brasil, principalmente a formação histórica. A companhia com 4 anos, depois de uma parceria muito bem realizada com o que é hoje o Instituto Cultural Capobianco, a gente ocupou aquele espaço ali por 2 anos e a gente teve o contato com os cortiços no centro de São Paulo. E graças ao edital da Lei de Fomento ao Teatro, que a gente foi agraciado com o primeiro edital, a gente pôde viabilizar a pesquisa, ou seja, a gente pôde se dedicar ao estudo, a exercícios, por conta de todo o patrocínio que o projeto tem. Eu encontrei os cortiços porque tudo ali no entorno era um cortiço, mas era um cortiço, de certa forma, organizado. Não era como aqui, os que a gente encontra até hoje ainda em Campos Elíseos. E, apesar da história se passar lá, ela já foi escolhida aqui, o Campos Elíseos era esse, o endereço, o casarão era esse, por conta da monstruosidade que era esse cortiço aqui na Cleveland com a Notman, né, que ele foi um cortiço, aqui era o QG, digamos assim, do que era a Cracolândia. Essas pessoas cobravam pedágio para passar embaixo da ponte do trem, era um quartel mesmo aqui. E eu achei isso muito interessante do ponto de vista do absurdo, do que o real da vida a gente não consegue no teatro nunca superar. Porque era uma fotografia, um cenário tão estranho nessa cidade,
E a gente começou a pesquisar, mas aqui o endereço, vivendo lá, porque lá não tinha esse cortiço. Exatamente, eram famílias, eram pessoas muito pobres, mas você não via o foco da droga ali, você não via o foco da prostituição, você não via o roubo, né, quadrilhas organizadas, como, no caso, esse cortiço, ele era esse raio-x. Então, a partir desse primeiro encontro sobre o cortiço, foi que eu comecei a pensar, mas como é que isso era na década de 20? Quando eu assisti o primeiro espetáculo dirigido pelo Paulo, eu fiquei apaixonada pelo texto, pelo grupo, pela linguagem, por tudo. E eu mandei recado para o Paulo, dizendo, olha, pelos amigos, fala para o Paulo que eu adorei o espetáculo, que eu acho que eu posso fazer alguma coisa dentro desse grupo. E essa oportunidade surgiu, e eu participo do projeto do Labirinto Reencarnado, e eu estou muito feliz, porque eu consegui realizar o sonho de estar aqui, nesse grupo. Moradores de um cortiço aqui, em Campos Elíseos, centro de São Paulo, mantém como refém o psicólogo da Secretaria de Segurança Pública e uma assistente. A gente trabalha sempre com um tema histórico que vem de uma outra, que vem da academia, que vem do plano da reflexão, do estudo. O Rebento já tinha um encontro, foi a partir de uma tese sobre os cortiços no centro de São Paulo, e depois na tese do Dr. Paulo Campos sobre o Preto Amaral, a Sabrina, que hoje é minha assistente, braço direito da companhia, assim, uma grande colaboradora, ela surgiu também na minha oficina de direção. Enfim, foi um encontro quase que ancestral, né, dentro do projeto que ela trouxe o labirinto, agora porque a gente se ateve à questão judaica, a gente está ao lado aqui do Bom Retiro, a gente está no limite de Campos Elíseos, onde essa história aconteceu, e a Sabrina, a família dela morou nesse prédio, né, os avós moraram 80 anos, né, 60 anos ao menos, construíram esse prédio de 1945. Na verdade, eu tenho uma história com essa rua, porque grande parte da minha infância foi aqui. Meus avós moravam aqui, então eu cresci nesse ambiente. E a minha família é de origem judaica. E quando eu conheci o trabalho do Paulo, eu comecei a entrar nesse entendimento de São Paulo e do que, na verdade, acontecia aqui na cidade quando os meus avós vieram da Europa. E aí eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa. Eu conheci o trabalho da companhia na segunda peça da trilogia, e eu acho que esse trabalho, que é um trabalho engajado, é um trabalho muito interessante, que a gente está tendo a oportunidade de viver. O senhor emprestou o seu sêmen para uma experiência eugenista. E graças a Cristo, o Senhor estava certo. Falar sobre essas questões étnicas, políticas, assim, principalmente sobre a questão do negro no Brasil, que é o grande fio condutor de toda essa trama, que é a eugenia, né, que foi uma forma de pensar o negro escravo, que foi uma forma de pensar o negro fora da cidade, e como a gente inclui essa questão hoje de sermos 50% da etnia negra, ou culturalmente, como é que a gente define isso? Será que é na pele? Será que é na história? Então, faz parte, acho que, do fazer teatral, esse olhar para dentro do ser humano, e a gente olha isso de uma forma radical para dentro desse ser humano hoje em São Paulo. Então, todo esse diálogo, essa coisa que é muito extensa, né? Como é que a gente traduz isso para um espetáculo? O Paulo me viu numa peça e me chamou assim, meio no susto, para fazer uma substituição em Os Crimes de Preto Amaral, e houve uma identificação muito grande em relação, principalmente às questões políticas, que eu acho que os trabalhos dele têm bastante, e como essas questões são abordadas dentro do espetáculo, que nunca é de uma maneira panfletária ou nunca é uma apologia, é sempre uma tradução política para a arte. Eu vim, pelo que eu li nos jornais, sobre o corpo de um menino encontrado na estrada de São Miguel. Preto Amaral não foi julgado, ele até hoje é o primeiro serial killer, tá lá o busto dele no Museu do Crime como tal, e é inconstitucional, uma pessoa não pode ser condenada sem um julgamento. Então, isso no Preto Amaral era muito claro, então a gente não poderia dizer que ele não cometeu aqueles crimes, porque ele também não foi, então seria também da nossa parte leviano, porque seria transformar um possível criminoso em uma vítima. E a gente não quer, porque as pessoas morreram, não há como isso ser, né, revisto, mas é de entender o direito que ele tinha à defesa. O Ícaro, no Labirinto, ele da gente não tem nenhum julgamento sobre essa questão
né, dele, se ele é culpado ou não, por que ele deixou de ser judeu e se converteu cristão. A gente teve um filho de um nazista que fez a nossa oficina aqui do ABC, um neonazista, ele chegou a conviver com a gente um período e acolhemos ele e tentamos entender o seu ponto de vista. Assim como temos a Sabrina, que é judia, assim como tivemos outras pessoas da cultura judaica que vieram aqui conversar com a gente. E então a gente tentou se cercar para não transformar nem ele num herói, e nem tampouco num vilão, o Ícaro, que é esse jovem que é ligado à juventude hitlerista, que foram 10 mil no Brasil na década de 30. Então, assim, a gente queria trazer sem culpa para poder olhar para isso e buscar alguma identificação, até sentido, eu não tenho como julgar, dizer, ele é terrível porque ele abandonou a sua cultura judaica e se tornou cristão novo para fugir de uma guerra, e pior ainda, lutar, né, como integrante ali a favor do nazismo. Então, de tentar entender como é que foi a formação dele, como é que foi o pai dele, em que região ele se criou, porque com isso a gente também consegue entender esse menino que é pego na rua assaltando e cheirando cola e fumando crack, e tentar entender de onde ele veio. E o Labirinto representou exatamente isso. Eu vivi desde o começo do processo e, junto com o grupo, a construção de um trabalho que se apoia em fatos históricos, mas se utiliza deles para criar artisticamente um plano de ilusão, onde você, espectador, embarca, e nesse embarque você questiona todos os assuntos políticos e sociais que a peça trata. Então, esse processo todo do Labirinto Reencarnado, ele foi desde o germe, desde a produção do primeiro projeto dele até a realização final, um processo em que todos nós do grupo vivemos intensamente todas as etapas dele, tendo a oportunidade de um espaço físico concreto para poder exercitar isso diariamente, tendo a liberdade de interferir nesse espaço conforme a nossa criatividade pedia. Quando a gente ganhou o Preto Amaral, coincidentemente ele estava restaurado e já era um museu, então foi um espanto, por isso que eu estava entrando num cenário. Eu vim para ver o Cortiço e chego e encontro o Casarão. Só que por ser um museu, ele tem uma agenda de um museu, seria um pouco incompatível com o nosso processo. E aí foi quando eu aluguei aqui esse espaço, aqui ao lado, e eu comecei a ver esse bairro, de fato, a história, e me tornei um apaixonado por essa região. Então, de fato, o meu mergulho aqui é tamanho, eu vivo 24 horas, eu moro aqui em cima, a parte de produção toda é feita lá em cima, e isso me dá um olhar não só para a arquitetura, como para as pessoas que vivem hoje aqui. Hoje a gente tem uma maioria de coreano e de boliviano, né? E é uma situação interessante, porque alguns são explorados mesmo, é um mercado escravo. As pessoas são trancadas e costuram muito, 12 horas no dia. Então, essa, por exemplo, é uma coisa que a gente não tocou ainda, mas com certeza será pauta em algum momento para a gente olhar, porque existe hoje essa questão social de exploração nesse bairro. Então, graças a Deus, estúpido eu ainda não sou. A cabeça está no lugar. Então, o Ágora surge em 99. Tanto eu apresentei um projeto para um edital e o Laje apresentou esse projeto para o edital, e nós dois perdemos, que era de ocupação do Kuznets na época, né, Laje? E então nós resolvemos juntar esses projetos. O que a gente estava querendo pensar, a gente já tinha trabalhado junto algumas vezes, com muito prazer, né, e muito sucesso também do ponto de vista artístico. E aí nós formulamos um projeto comum, que era já o Ágora, né, que era um pouco o início disso tudo. Um centro de estudos de teatro, né, um centro que a gente pudesse investigar a arte teatral e principalmente a arte teatral dentro de uma metrópole como São Paulo. Nós começamos a procurar um espaço que a gente pudesse ocupar. E aí surge um acaso que foi o meu encontro com uma proprietária do antigo Teatro do Bexiga, hoje Ágora, que a gente ocupa. E por uma coincidência, a Arlete, a proprietária, eu encontrei com ela e ela me informou que ela estava desmanchando o teatro para alugar para uma estamparia. E aí eu falei, não, peraí, Celso, peraí, Arlete, vamos lá. Conversei com o Celso e nós resolvemos fazer dessa empreitada um pouco maior, e em vez de alugar um espaço onde a gente pudesse estudar, alugássemos um teatro, né? E isso foi fundamental também na organização do projeto que a gente acabou desenvolvendo como ponto de partida aqui. Eu desejo reconciliar-me com a paz da sua amizade, pois para mim, ter um inimigo é a morte. De alguma forma,
O Ágora acabou sendo um laboratório informal para a política pública, uma vez que, quando eu me desliguei do Ágora e fui para a Secretaria Municipal de Cultura, era esse arcabouço teórico e de pensamento construído aqui através desses debates, através dessa prática, que acabou indo para lá. Teve duas fases, né? Nossa vinda aqui até a Secretaria e depois da Secretaria. Quando acabou minha gestão com a Marta, a gente pensou até em encerrar as atividades. Falou, bom, uma parte foi cumprida, como é que a gente faz, tal, e a gente resolveu montar o sonho do homem ridículo, né? É por uma reflexão dessa experiência de funcionário público minha e que acabei envolvendo tanto a Silvia quanto o Lage também nela. E acabamos, quando a gente entrou aqui, a gente falou, bom, não dá para abandonar. E eu implicava com o espaço. Eu sou arquiteta e me incomodava a forma que o espaço era para entrar, a plateia entrar, tinha que passar pelo palco. Se alguém quisesse sair no meio do espetáculo, tinha que passar pela cena. E aí que eu comecei a pensar possibilidades da gente modificar o espaço. Aqui do lado era um grande cortiço. Era uma sujeira. E um belo dia estava escrito na placa de vende-se. E aí, enquanto se ensaiava o Ricardo III, eu propus isso aqui, e eles são tão loucos quanto eu, que a gente foi fazendo, com os tijolos do próprio lugar. E a ideia realmente era fazer só a sala que eu chamo de Anne Rato. E o dinheiro foi acabando, a gente fez essa entrada aqui para poder ter acesso, e sobrou aquele espaço, daí o Celso dizia que aquele espaço podia ser feito. A gente acabou fazendo mais a Edith Siqueira. Quando a gente fez a reforma aqui do espaço, nós conseguimos transformá-lo ainda menos comercial, porque eram 90 e poucos lugares, ficaram 88. Agora, o palco triplicou de tamanho. Então, hoje a gente tem para trabalhar uma liberdade e uma possibilidade imensa. Então, ele tem a simplicidade de um palco elisabetano e a possibilidades mil. Então, acho que o que a Silvia propôs lá, aqui, porque aqui também a gente desenvolve espetáculos, né? E na sala menor, que é a Edith, quer dizer, foi uma possibilidade de construção espacial, de desenho cênico e tal, que multiplicou muito as nossas possibilidades, né? Uma das coisas que nos chamava a atenção naquele momento era porque era um momento em que os grupos e os fazedores de teatro, vamos dizer assim, estavam se encontrando muito pouco. Então, um desejo da gente no começo, que justifica até um pouco o nome do espaço que foi dado naquele momento, Ágora, era de criar atividades em que as pessoas pudessem voltar a se encontrar e trocar experiências nesse sentido. Como isso reflete no nosso trabalho? Eu acho que reflete de duas maneiras. Reflete na percepção do caminho deles e na reafirmação dos nossos, né, por um viés racional, por um viés intelectual, mas eu acho que também reflete muito significativa por um viés intuitivo, por um viés de experiência vivida, emocional, de contato e de observação do trabalho desses outros grupos disso, que de alguma maneira enriquece o meu vocabulário e enriquece a minha visão de mundo, a minha visão de sociedade e que naturalmente vai estar perpassando pelo resultado das encenações feitas aqui, dos trabalhos feitos aqui, né? A gente começa o trabalho na leitura da peça e sempre surge um cenário enorme, que não vai caber nem no Teatro Municipal. E isso a gente vai trabalhando isso e resulta num cenário, assim, super essencial. Quando eu vejo pronto, não sei nem de onde é que saiu aquilo, mas é a essência, não tem nada decorando. Então, isso é uma das coisas que a gente desenvolve aqui, que eu acho bacana, que é essa ligação técnica que eu tenho da cenografia do figurino com eles, na criação. E vendo a cena, eu começo a enxergar como é que isso tem que acontecer, e se sobrou, tira fora. A gente é guiado, do ponto de vista estético, por esse conceito que a gente herdou pegou do Brecht, né, da menor grandeza, que é aquilo que você vai... que é um texto maravilhoso. Eu gosto muito de um texto didático dele que se chama Peça Didática de Baden-Baden sobre a importância de estar de acordo. E umas tantas, o cara, para poder ter alguma perspectiva de sobrevivência ou de existência, ele vai se jogando fora o que é supérfluo.
e chega na essência, e essa essência que permite com que ele sobreviva. Essa menor grandeza se dá quando a gente consegue deixar no espetáculo só aquilo que tem potência poética, só aquilo que pode estar, de alguma forma, sugerindo poesia, né? Então, não é a inexistência, né, de qualquer elemento, mas é só existir o elemento que pode, de alguma forma, estar sugerindo poesia para o espectador, né? Nessa relação que a gente estabelece. Os textos clássicos que nós escolhemos são textos que discutem um momento da sociedade no seu tempo, que são momentos de transição muito violenta, igual a transição que a gente está vivendo aqui, neste momento, né? Quer dizer, o Ricardo III é a passagem da Idade Média para a Renascença, né? Então, são momentos de transformação da sociedade bastante significativos, né? E eu acho também que a maneira melhor de nós tentarmos entender o homem do momento em que vivemos podemos nos afastar na história, né? Porque no momento que a gente está vivendo a história, a gente tem muito pouco distanciamento crítico para fazer uma análise da nossa época. Nós desenvolvemos um projeto no Ágora, que chama-se Machadianas, que tem exatamente essa questão. Quer dizer, foi um momento em que a gente tentou voltar para a história do Brasil, num momento de transição que foi o final do século XIX, pré-revolução industrial, essa coisa toda, como era este homem brasileiro nesse final do século XIX e até que ponto a gente continua mantendo no século XXI determinados comportamentos, vícios de comportamentos ou oportunismos de comportamento social que dificultam uma evolução do homem em sociedade hoje em dia. Por isso escolhemos o Machado de Assis. E fazemos esse trabalho convidando jovens diretores, através de uma seleção, e jovens atores, para um estudo sobre isso, do ponto de vista de ideias de comportamento político, do comportamento do homem na sociedade, né? Mas também uma investigação no sentido de descobrir qual é a melhor forma de comunicação para relacionamento com o público. Quando o homem se junta em cidades, é o momento onde o teatro floresce com mais vigor, né? Ou quando a cidade tem uma grande transformação, né? Desde a Grécia, Roma, o Renascimento, a constituição da sociedade contemporânea, mudam as relações, o teatro entra como um fator de decodificação dessas novas relações. Nesse sentido que a gente recorre aos clássicos, para pegar alguns momentos iniciais, primais, do homem contemporâneo. Tanto que a dramaturgia é tão nossa preocupação que a gente criou alguns programas de reflexão e de estudo em cima da dramaturgia. Foram pelo menos 2 seminários a respeito de dramaturgia brasileira, né? E a história do teatro brasileiro, então todos os seminários são a respeito disso. O que nos interessa significativamente é desenvolver um projeto que seja baseado numa qualidade de dramaturgia, ou na produção de textos, ou na montagem de textos que possibilitem esse diálogo com a contemporaneidade e com esse homem contemporâneo, né? Você acha que a fama e a glória chegam assim de repente, da noite para o dia? A paideia é um termo grego. Tudo que o homem cria, tudo que sai do homem é a paideia para o grego. E aqui na paideia, o teatro é essencialmente o homem, a arte do homem. E o teatro é isso. Então, daí o nome, paideia, com esse foco de descobrir todas as possibilidades de manifestação. Sua cultura, sua religião, sua comida, seu vestuário, isso é para a paideia do grego. E para a gente é o teatro. Foi muito importante para mim, né? Eu não estava mais fazendo teatro. Eu estava fazendo bastante cinema. E quando um belo dia o Amaury liga, me convidando a participar da Paideia. O fato de eu receber esse convite, aceitar e vir trabalhar na Paideia, eu sinto realmente que tenho a certeza que estou cumprindo um papel dentro da minha escolha de vida, opção de vida. Então, por isso que eu coloco assim, sem o menor receio de dizer que é um ciclo que está sendo completado. Eu trabalho com jovens, atuo e ainda ganho muitos presentes de grandes papéis que estou fazendo aqui na Paideia.
estou aqui praticamente disposta e determinada a me tornar a princesa Ananás. Apesar do nome frutífero. Quando a gente saiu do Monte Azul, a gente não tinha nenhum lugar para ir, né? E a gente estava com várias pessoas, acho que umas 7 pessoas, querendo continuar fazendo o trabalho de teatro. Na época a gente foi acolhido pelo Centro de Artes, que são artistas aqui da Zona Sul, que não existe hoje mais. A gente ficou 1 ano lá com eles, sem pagar aluguel, onde a gente começou a reestruturar o trabalho da Paideia. Esse trabalho acabou e a gente estava de novo sem lugar. A gente, quer dizer, foi atrás e conseguiu uma casa para ser o nosso lugar de ensaio, de trabalho. E lá a gente trabalhou durante 1 ano, mais ou menos, também. E, de repente, a gente tinha que sair de novo. E, nessa época, o Celso convidou a gente, que foi uma sorte que caiu tudo junto, perguntando assim, vocês não querem pegar a biblioteca Kenny, que está totalmente... Tem um teatrinho, mas não tem nada nessa biblioteca. E a gente ficou muito contente e começou um trabalho muito sério nessa biblioteca. A Nelly foi operada! A gente não sabe o que vai acontecer, quando ela vai sair, como ela vai sair. Cada ator tinha um grupo onde trabalhava. Então, a gente trabalhava nos corredores da biblioteca, trabalhava fora, invadia os andares, os saguões, antes de entrar no... Então, a gente fazia... E estava super apertado, mas o trabalho, a gente conseguia fazer um trabalho muito legal lá. E, de repente, a gente foi convidado a sair de lá. Ainda assim, eu vou sair pelo mundo como um cavaleiro andante e vou desafiá-la a uma luta e uma outra luta até vencer. Então, eu conheci a Glai, o Amauri, o Flávio lá na Monte Azul. E aí eu me envolvi com um projeto lá, gostava muito e para mim foi muito importante participar desse processo de educação, tal, com a filosofia que a Monte Azul desenvolve, né? Quando a Amauri e a Glai estava para fundar a Paideia, eu também vim com eles e fiz parte desde o início da Paideia, que para mim é um lugar que me dá muito prazer, que eu me sinto realizado, que encontro pessoas e tenho amigos de verdade, a gente vive como uma família. E estou envolvido completamente aqui no projeto. Ai, graças a Deus, tio Quixote! Aquilo não é gigante não, homem! É moinho de vento! Eu entrei aqui na Paideia a convite da Glai e do Mauri, que eu já conhecia de outros trabalhos, de outras organizações que eles participavam, que era a Monte Azul, né? Que eles fundaram a Monte Azul. E aí eu vim pra cá em 2002 para fazer uma substituição no elenco. E aí eu entrei pra companhia nessa época e eu entendi qual que era a proposta da Paideia, pesquisa para infância, juventude, né? E isso foi num outro espaço, não nesse espaço maravilhoso que a gente está aqui hoje, que é um espaço que a gente tem vontade de estar continuando, né? De estar prosseguindo aqui nossa caminhada, de continuar nesse espaço. Então foi numa biblioteca, isso em 2002. Então a partir dessa época eu tô aqui. Meu escudeiro, companheiro, servente, testemunha de feitos imortais. Então, a Zona Sul inteira a gente andava e procurava fábricas velhas, lugares abandonados, para ver se a gente conseguisse um lugar que alugasse ou qualquer coisa para poder fazer o trabalho da Paideia. E, por sorte, o Mauri descobriu esse espaço, que era um espaço lixão total, onde não acontecia nada, só tinha algumas ambulâncias quebradas e poucas pessoas, e era um lugar totalmente detonado aqui. O lugar já tinha uma história em si, porque ele se chamava Pátio dos Coletores de Lixo, então primeiro era pátio de coletores, depois ficou lixo, quer dizer, um processo, né? E tanto que aí a gente teve a ideia de fazer Pátio dos Coletores de Cultura, porque é exatamente esse processo que a gente quer fazer e que a gente faz, que eu acho que representa muito a Paideia. Quando foi descoberto isso, o Mauri foi para a subprefeitura e como eles gostavam do trabalho aqui da gente de Santa Amaro, da Zona Sul já há muitos anos, eles aceitaram a proposta do Mauri, que ele falou assim, bem, posso pegar esse espaço? A gente vai dar um jeito, a gente vai fazer aqui um trabalho cultural. Vamos fazer de novo a passagem, gente. Cuidado que atropelou o começo aqui, pelo amor de Deus. Vômito não funciona, texto tem que ser claro. Vamos fazer tiro de novo, vai. Então, aí o processo foi de entrar, primeiro mergulhar dentro disso, ver o que era aproveitável, o que não. A maioria é o mestre do reaproveitamento, tem um olho. Então, por exemplo, o piso
do teatro era um piso que estava aqui abandonado, quer dizer, eram madeiras que estavam abandonadas. Fizemos mutirões, assim, de dia, de noite, com pais, com alunos, tirando o lixo dos lugares. Em 3, 4, 5 meses, campanhas, a gente fez campanhas enormes, pedindo para os pais dos alunos, então um era vidraceiro, outro era marceneiro, outro era não sei o quê. Campanhas fora, de amigos que acompanham o trabalho já há muitos anos da gente, da Alemanha, que começaram a ajudar. Todas essas cadeiras que vocês veem, todas as mesas que vocês veem, todas as portas que vocês veem, foram coisas que as pessoas ajudaram. Você não é mãe dele. Ah, mas enquanto ela não vê, se mete nas coisas dela. Tem uma coisa muito maravilhosa nesse trabalho com a Mauri, que ele puxava muito, que era o compromisso. E era uma coisa muito grande, porque não era um compromisso com a Paideia ou com ele, era uma coisa muito enorme, com todo mundo que estava ali. Eu tinha que ter compromisso com o meu colega, comigo mesma. Eu vi que eu tinha muito que aprender ali. Por isso eu tô aqui até hoje, sempre aprendo. Quando a Paideia começou, eu estava morando na Suíça, eu morei lá 5 anos. Tinha alguma coisa que não me satisfazia. Quando eu cheguei, quando eu comecei a me envolver com a Paideia, eu entendi por que eu tinha voltado. E eu mesma fui falar com a Mauri, e eu falei que eu queria me envolver de verdade nisso tudo, que você tá sempre construindo, você tá sempre ampliando, e essa inquietude de se olhar para o lado e ter coisa para você fazer, e sempre ser útil, ser de verdade, aquilo que você está fazendo serve para alguma coisa, te serve de alimento também, e depois você coloca isso no mundo de novo, e aí o mundo te traz mais coisas. Tem gosto de camelo, quer dizer, caramelo. Isso aqui é uma forma pequena de realização de uma parte de um grande sonho. Acho que um espaço como esse existe na cidade de São Paulo dezenas, por que não dizer centenas. Nesse sentido, é uma chegada de você recuperar um lugar que era um pátio de coletores de lixo para um pátio de coletores de cultura. De verdade, cheguei num sonho. E em Santo Amaro nós tivemos essa felicidade da subprefeitura nos oferecer essa possibilidade de ocupação disso aqui. Por isso é o maior desafio de fazer desse espaço uma referência concreta de que é possível se fazer cultura a partir de um espaço como esse, numa cidade como essa. E aí eu queria destacar também que uma lei que tem nessa cidade que chama Lei do Fomento, que essa lei mudou a cara do teatro dessa cidade. E a Paideia é parte dessa mudança. Nos ofereceu condição efetiva de ter um grupo, de ter uma companhia e de verdade atuar na sua comunidade. Tinha feito uma oficina de dramaturgia com contos do Monteiro Lobato. E era um texto que a gente chamou de Honestamente. E eu passei esse texto para a Mauri e nós combinamos, então, vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer um grupo de dramaturgia com esse grupo que está aqui, mais Rogério e Fábio, que são os professores dos jovens. Então, a ideia é fornecer material para que se trabalhe como multiplicador. Desde aí eu não larguei mais a Paideia. A gente então faz esse grupo de estudos que continua até hoje, onde a gente desenvolve textos, estuda autores, enfim, a parte de conteúdos. E aí eu inventei um projeto que se chama Perdigoto, que uma vez por mês a gente chama alguém relacionado, principalmente relacionado à área da cultura, mas não necessariamente, porque já vieram médicos, ornitólogos, advogados, juízes, mas principalmente Márcio Aurélio, pessoal de teatro, para essa conversa mesmo espontânea dos saberes, o que você pode passar para o jovem, para você contar a sua experiência e para que o jovem aprenda com a experiência. E existe sempre essa troca muito encantadora. Não chore mais, meu triste amor, pois desse abraço é um rei que vai nascer. É um rei que nova vida vai trazer. Eu sou do Paideia Jovem, mas eu entrei nessa época no Paideia Jovem, em 2002, que assim, eu estava com vontade de fazer teatro, aí uma amiga me indicou a Paideia. Eu vim e me apaixonei, não só pelo teatro, mas assim, pela filosofia da Paideia. Que o principal, lógico, o teatro é o foco principal, mas a gente não faz teatro simplesmente para subir no palco, a gente faz teatro para pensar o mundo. Como, sabe, pensar criticamente o mundo. A primeira peça que eu assisti da Paideia foi Uma Flor no Meio do Nada. E aí eu percebi que eles viam o mundo de uma maneira diferente. Uma maneira que eu nunca tinha reparado, eles olhavam o mundo de uma maneira diferente e eu quis olhar o mundo
se não daquela maneira, abrir o meu campo de visão, né? E aí eu vim para a Paideia e tive muita vontade de fazer, seguir a carreira, ainda tenho. Príncipe não precisa trabalhar, passar, cozinhar, muito menos cuidar da casa, cuidar dos animais, buscar ovos ao primeiro cocoricó. Nada disso o príncipe faz. As coisas como acontecem aqui eu não vejo em lugar algum. Eu acho que se elas fossem multiplicadas, o país estaria muito melhor, porque você vê os jovens, que estão aí há 6 anos, 7 anos, eles estão inseridos, eles estão se colocando, eles estão se superando a cada dia. Queremos paz, prosperidade, chega de raiva e de maldade. A gente está conseguindo ser uma referência para a infância e juventude aqui. O que quer dizer isso? Que a gente está trabalhando com escolas muito. Então, as crianças vêm, cada ator da gente faz um trabalho, por exemplo, com essa escola pública aqui da frente. A gente faz um trabalho contínuo toda semana com essas crianças. Nosso pensar, nossos espetáculos, a gente se preocupa muito com essa questão do jovem, da criança. E a gente está, assim com uma busca de escolas e de pessoas aqui da região que ligam aqui, que espetáculo que está em cartaz, quais do repertório vocês podem apresentar, etc. Então, a gente está virando uma referência que é para a gente um orgulho muito grande. Tu podia posar para um retrato de casamento comigo para mandar para o meu papá. Andiamo, bella. Não posso. Não pode perché? Porque eu já sou comprometida. Mas comprometida com quem, Carmela? Com ele, todo mundo O grupo teve seu encontro na USP. A maioria de nós fazemos parte da EAD, mas no caso nós estávamos num curso do CAC sobre processos colaborativos. E nesse encontro, a gente começou a desenvolver a nossa primeira peça, que foi Histeria. E Histeria já tinha desde sempre essa questão do espaço, né? Nós não queríamos um espaço convencional, não queríamos fazer no teatro, não por uma questão de ser contra a caixa preta, mas porque nós queríamos uma relação diferenciada com a plateia, né? Nossas peças são todas interativas, são peças pautadas no diálogo, numa relação direta com a plateia. E nós acreditávamos que isso fora do teatro poderia acontecer de uma maneira mais orgânica, mais tranquila. Então, desde Histeria, nós já começamos a lidar com espaços históricos, né? Fizemos na FAO Maranhão, depois fizemos no Sítio Morrinhos e viajando pelo Brasil em diversas casas antigas. Quando veio a segunda peça, eu acho que de uma maneira muito natural, surgiu como tema da própria peça a casa. E aí, estudando esse processo de habitação, como é que isso se deu no Brasil, em São Paulo, a gente chegou nas vilas operárias. E aí viemos fazer uma visita normal, uma visita um pouco de campo, na vila. E ao chegarmos aqui, a gente percebeu o potencial que seria trazer o processo criativo para cá. Com a chegada deles aqui, revolucionou para nós aqui, porque deu uma visibilidade para a Vila Maria Zélia que até então não tinha. A integração dos meninos do teatro com a vila foi formidável. Eu costumo dizer assim para as visitas que vêm aqui para o grupo de teatro, são os filhos que vieram para mim e eu os adotei. E eu tenho de coração como filhos. Eu sou zelador voluntário para eles, ajudo no que eu posso, o que me cabe fazer de bom grado, e é tudo voluntário, porque enquanto eu viver não tenho como pagar o que eles fizeram, a visibilidade que eles deram para minha vida. Que santo é aquele que vem no andor? Que santo é aquele que vem no andor? É São Benedito com seu esplendor. Olha as mãos, meu povo, e toda por cima dela é. Trazer a peça para cá, o processo para cá, significava não só revelar esse espaço para a cidade de São Paulo, mas também colocar esse espaço como uma questão para a cidade de São Paulo. Então a gente percebia aí uma função, ao mesmo tempo artística para nós, mas também uma atitude política do grupo de colocar esse espaço em evidência. E hoje, passados 4 anos, a gente percebe o quanto que isso de fato fez sentido, assim, como aquela intuição se revelou, apesar de toda a complexidade, de tudo que envolve essa questão, se revelou positivo, acho que para o grupo e para a vila, né? Eu, como moradora antiga, como uma das frequentadoras aqui da capela, eu tenho a chave. Então foi autorizado pelo pároco que a capela fosse aberta nesse horário da apresentação dessa peça, né? Que o começo dela é saindo da capela. Então eu venho aqui com
com todo prazer, uns 15 minutinhos antes, espero eles saírem, fecho a capela e pronto. A rua aqui é uma extensão da casa. E então a gente chegando nessas ruas e chegando nesses lugares abandonados, a gente, de uma certa maneira, entrou nessas casas, né? Entrou no imaginário dessas pessoas. As palavras, na verdade, não dão conta, né? Do que é uma relação de inserção numa comunidade. É muito mais complexo do que fazer teatro, fazer uma oficina para uma comunidade. Eu acho que o grupo, hoje em dia, está no imaginário dessa comunidade como a memória. Esses moradores, eles deram para a gente narrativas inteiras de vidas deles e que isso se transformou em material artístico. Então, encontrar com essas pessoas na rua e ter essa troca é uma maneira da gente se reativar e também fazer valer na voz desses personagens a voz dessas pessoas. Eu acho que a habitação de um outro lugar que não seja o edifício teatral é, sobretudo, uma pesquisa de linguagem, né? A gente se encontra com uma outra forma de habitar, a gente se encontra com outra forma de produzir teatro e, a partir daí, todas as relações que são produzidas dentro e em torno do grupo passam a ser contaminadas por essa relação aonde estamos inseridos, né? E para a Vila Maria Zélia, especificamente para a gente, foi muito transformador, porque hoje percebemos que, de fato, todo o trabalho do grupo e os desdobramentos dele, que são a relação direta com a comunidade, a produção de outros espetáculos e projetos que fazem parte da pesquisa da companhia com outros núcleos, com outros artistas, também estão calcadas e passam a produzir arte dialogando com isso. Ou seja, uma forma também de resistência, no nosso ponto de vista, de não produção de algo que está de acordo com o mercado ou que reproduz um sistema do teatro mercadológico, mas, ao contrário, que traz uma outra forma de fazer teatro, uma linguagem que é calcada num princípio de comunhão, de comunidade, né? Os diálogos que eram produzidos nos ensaios nas ruas eram reorganizados pela interferência de moradores, que eram filhos de imigrantes e traziam contribuições. Coisas doadas pelas pessoas passaram a fazer parte do trabalho artístico e entraram na cenografia e nos figurinos. Dá licença, viu? Guarda, Carmela, agora sim não ficou a imagem da fartura, né? Agora sim, tá parecendo assim uma autêntica napolitana. Na verdade, já existia uma preocupação da comunidade em dar conta um pouco dessa história da vila, da recuperação desses espaços, da revitalização desses espaços. E nós tínhamos esse projeto, esse trabalho que caminhava muito miúdo. A nossa parceria com o 19 não poderia ser melhor, porque é uma parceria do diálogo, uma parceria que a gente tem facilidade de contato, de discutir, de resolver as questões, de dividir espaço, de dividir propostas, de um estar amparando o outro. A própria construção da higiene que foi feita dentro da vila, muitas pessoas, nós principalmente da associação, participamos das oficinas, participamos das construções, da construção dos personagens. Então, assim, dividimos com eles todos esses espaços e também foi um pouco da origem de nós estarmos montando dentro desse espaço a memória da vila. Porque foi a partir daí que as pessoas começaram a trazer pequenos objetos, trazer fotos, trazer coisas que diziam respeito à memória e à história da vila. Olha, presta atenção. Tu pega na pontinha da saia. A pontinha se configura como essa parte aqui. Que eu não vou explicar duas vezes. Isso. Você pega essa pontinha da saia e amarra aqui. É em mim, não é em você não. Isso mesmo, essa parte aqui. De fato, a gente tenta estabelecer um contato real com a plateia, através de tanto perguntas e respostas, quanto esse jogo que necessita da participação da plateia, né? Então, da primeira vez foi em 2003 que a gente foi para a França para uma experiência de 4 apresentações só. A gente teve 2 meses e meio para aprender a peça em outra língua.
Foi, assim, uma atitude quase kamikaze, mas que a gente abraçou pela possibilidade de ter essa experiência. A gente fez uma temporada longa de 2 meses em várias cidades da França. A gente fez em Cabo Verde, na África. A gente fez em Londres agora recentemente, que toda a companhia foi aprender inglês, toda a companhia foi para dar, seja fazer a peça ou fazer os workshops. Então a gente percebe como esse dado da porosidade que a peça tem, que os espetáculos do grupo têm, são ricos nesse sentido dessa outra camada de dramaturgia que se constrói quando a gente vai apresentar o espetáculo. Isso seja apresentando aqui na Vila Maria Zélia, ou em Higienópolis, na Maranhão, na periferia, no outro país. A peça consegue, de alguma maneira, absorver e revelar esses dados culturais. E acho que o fato de ser em outros países dá essa novidade, que é de todo um outro imaginário cultural que existe, que a gente não dá conta. E pra gente fazer a peça é uma surpresa, porque vai se revelando coisas que a gente não tem noção, porque a gente não é daquela cultura, a gente não é daquele referencial. E religião, e sexo, e todos os temas que a gente aborda no espetáculo, né, vão revelando camadas sutis. É por eles e por nós, meu povo, em nome desse povo tudo, que eu gostaria agora aqui de dar minhas calorosas boas-vindas para essas damas maravilhosas. Eita, danado. E pros cavalheiros também, né? A ideia da interação dentro dos trabalhos do grupo é uma interação porque ela se cola à dramaturgia. Eu interajo e o que eu espero dessa resposta do público é algo que vai interferir de maneira muito concreta na história que a gente está contando. E aí isso faz toda a diferença, porque por mais que você se prepare, você não tem todas as respostas possíveis. A vida é sempre maior do que qualquer elucubração que você possa fazer. E acho que uma outra questão importante da interação, né, quando a gente pensa na ideia de interação no teatro, geralmente ela vem vinculada ou a uma ideia de eu vou me servir desse espectador, ele vai ser uma escada para eu fazer alguma coisa que eu preciso e depois eu descarto, ou é sempre numa chave expositiva, onde eu uso o espectador para que todo mundo ria, não com ele, mas geralmente dele, né? Então a gente tenta, como a ideia dessa interação é uma ideia pela dramaturgia, pela história, ela não tem essa chave. Eu realmente vou perguntar, eu vou me relacionar, porque eu preciso dele. Ele me ajuda a contar, ele conta comigo essa história. E aí com isso, todo mundo se sente parte da história, né? Acho que isso é uma coisa que é muito legal de perceber. As pessoas se sentem, elas fazem a peça, elas realizam a peça junto com a gente. Essa forma de fazer interativa, esse modo de se relacionar com a plateia, já vai também virando um modo de estudo também, já vai fazendo parte da formação também. Até porque a gente trabalha com a questão histórica muito forte e a gente nunca teve vontade de fazer nada nostálgico ou saudosista. A gente fala do passado para lidar com o presente. Então, de alguma maneira, a gente intuiu que se a gente desse voz ao público de hoje, ao público contemporâneo, esse atrito entre passado e presente é que daria esse salto da discussão. Eu sinto que a cidade está pedindo esse espaço de volta, né? Eu não sinto que somos nós, os grupos que estão indo para a cidade que está invadindo o teatro. E esse espaço começou a ser privado, privatizado, depois privado. Existe a barreira econômica, né, que proíbe as pessoas de entrarem nesses teatros. A barreira simbólica, né? Quantas pessoas você já escuta, eu não tenho roupa para ir ao teatro, né? A gente já escutou um pouco isso aqui. E acho que quebrar um pouco isso é um pouco encontrar de novo essa cidade, assim. Eu acho que cada grupo encontrou a sua maneira, a sua forma de fazer isso, mas isso veio por necessidade, né? Não por uma ideia, por uma coisa que tenha começado. Outro dia saiu uma matéria dizendo que a dramaturgia burguesa estava morta, né? No jornal, e eu falei, não é a dramaturgia burguesa, é a burguesia que está morta. Quer dizer, no mesmo jornal, a capa do jornal era o final, né? Os Estados Unidos está todo quebrado, quer dizer. Então, o teatro sempre é vanguarda, né? Então, a gente já estava lá, quando eles estão descobrindo agora que esse sistema ia entrar em colapso, a gente já tinha abandonado esse sistema de fazer teatro, né? Que reproduzia esse meio, né? Então, produção, o diretor como o diretor de uma empresa, os atores como funcionários de alta excelência, quer dizer, tudo isso já tinha vindo por água abaixo dentro do teatro, e agora, tardiamente, os economistas estão percebendo isso e a coisa vai girando, assim, né? Porque existe uma questão a ser discutida e o teatro talvez se coloque como esse espaço para essa discussão. É só omitir que a minha família veio para cá em 1913. O meu pai, ele nunca foi judeu.
Ele nunca veio ao Brasil, ele já nasceu aqui. Esse não é o maior país cristão do mundo? Que a gente tenta buscar essa interpretação realista de um melodrama, de uma novela, mas com seus conteúdos atualizados e com a sua estética em diálogo com a contemporaneidade, com a instalação, com a música incidental, com o vídeo, né? Então a gente tenta incluir todas essas nossas linguagens de homens vivos, né? Numa estrutura tão antiga, né? Que é essa estrutura que não tanto no Labirinto, que ele a gente dialoga um pouco com esse realismo fantástico, desestrutura o enredo, mas nas outras assim são historinhas com início, meio e fim, porque a gente precisa contar histórias, eu acredito nisso, com início, meio e fim, para que todos entendam de uma forma simples. Então, por isso eu falo sobre o experimental é o conteúdo, é trazer para dentro dessa forma uma cara, um cidadão brasileiro, um personagem brasileiro. Nós não temos compromisso de trabalhar com esse jovem e fazer dele um ator. Nós temos um compromisso muito simples, muito singelo, de favorecer e permitir a experiência da vivência teatral. Por quê? Na medida que ele descobre esse universo, que ele tem que ler, na medida que ele percebe que existe uma demanda de trabalho, fortalece na sua própria formação, na sua busca de vocação nesse universo tão difícil que ele vive. Esse trabalho a gente faz aqui, no sentido da formação, de entender que quanto mais ele conhecer o seu próprio mundo, através do teatro, através de uma literatura, através da cultura, mais ele se vê diante desse próprio mundo. E acho que a gente vive em São Paulo um momento muito bom, tanto do ponto de vista que a gente tem alguns mestres, e mestres mesmo, como Antunes, como Zé, como Abujanra, ainda produzindo, né, um teatro de altíssima qualidade, né, e ao mesmo tempo você tem grupos jovens que vêm também produzindo com um teatro de extrema qualidade, questionando até, ou na esteira desses grandes mestres aí. Acho que São Paulo vive, e a gente acho que teve a humildade de estar colaborando dentro desse processo. Se a gente pegar a nossa origem, você tinha pelo menos no máximo três vertentes de trabalho, né? O TBC, o Arena e a Oficina, né? Hoje você tem uma diversidade de extrema qualidade. Essa molecada toda que está chegando desconstruindo mesmo, mas está desconstruindo com propriedade, e a gente se vê obrigado a colocar a nossa contribuição radicalizando também aqui.